Olá, tudo bem? Eu sou Marco Antônio da Web Rádio Jarinu News, junto com a TeaCast Brasil. Estamos em mais um podcast sobre o tema autismo. E junto com nós, o grande patrocínio da Adega Empório Falcão. Vou deixar para a Vivian e a Marlene fazer a apresentação do nosso convidado. Com você, Vivian. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do TeaCast Brasil, com a parceria da Web Rádio Jarinu News e o patrocínio da Adega Falcão. Marlene, apresente nosso convidado. Com todo prazer, Vivian e Marcos. Seja muito bem-vindo, Rubens Correia, ecoterapeuta, que vai nos falar um pouquinho sobre a ecoterapia, né? Vai nos falar quais são as suas experiências com as pessoas autistas, com as pessoas do neurodesenvolvimento. Fale um pouquinho sobre você para nós. Olá a todos, um grande prazer estar aqui participando desse podcast, falando um pouquinho desse universo mágico da ecoterapia, né? Falando um pouquinho sobre mim. Então eu sou Rubens, sou nascido e criado aqui em Jarinu. Eu sou formado em agronegócio e tentei atuar no campo durante 3 meses no máximo, e para mim os cavalos foi um divisor de águas, né? Resumindo bem, comecei com um cavalinho, paguei na época, sei lá, R$ 700, já veio com sela, e assim eu comecei. O que eu tinha era um sonho e a vontade de começar. E assim eu estou há 7 anos já com a Ecotumã. O que é a Ecotumã, né? É uma escola de equitação e terapêutica assistidas e montadas por cavalos, onde eu atendo crianças que querem iniciar no esporte e crianças com algum tipo de transtorno, seja físico ou intelectual. Sim, então fale para a gente como é feita as sessões com os autistas. Como é feita essas sessões, como vocês programam, qual é o trabalho desenvolvido com os autistas? Tá bem. Para mim, a sessão já começa quando a pessoa, né, o praticante, a família já sai de casa. Porque todas as terapêuticas são dentro de algum consultório, né, dentro de um ambiente urbano. Enquanto a criança sai, entra dentro do carro, a família abre a janela, aquele vento vem ao rosto. Então já ali começa toda a terapêutica, né? E ao chegar lá no rancho, no espaço, a recepção sempre é muito sensorial, né? Então os cachorros já chegam, já dão lambida nas crianças, tem crianças que já dão ali uma repelida, tem crianças que elas aceitam muito bem. Então, o maior desafio ali da maioria das famílias são a parte sensorial mesmo daquelas crianças, né? E ele não tem escapatória. Tudo é sensorial. Tem grama, tem terra, tem cheiro de cavalo, tem pelo, tem crina, tem lambida no rosto, tem ração, tem feno, então tudo é sensorial, não tem como escapar, né, em momento algum. Rubens, para quem está ouvindo pela primeira vez o termo ecoterapia, Uhum, você pode explicar para a gente o que é a ecoterapia? legal. Ecoterapia, né? Então, eco é a parte equideus, né? Terapia. Então, é a terapêutica montada por um animal, né? Esse termo é muito usado pela ANDI, né? Que é uma organização federal do nosso país. Eles usam esse termo ecoterapia. Mas existe diversos tipos de nomes diferentes que pode ser também usado. A hipoterapia, a terapia assistidas ou montadas por cavalos, tá? Então é sempre o movimento que o cavalo pode proporcionar para aquele praticante, né? Que é muito similar ao movimento humano. É o movimento tridimensional que nós falamos, né? E ele ajuda a criança autista especificamente no quê? Eu acredito Traz se consciência do corpo dela? Alguma coisa desse tipo? muitas pessoas associam, né, a ecoterapia como dar uma voltinha a cavalo, né? E não tem nada a ver isso. A ecoterapia é ciência. Existe um estudo muito fundo por trás de tudo aquilo que você assiste fora da cerca, né? Os profissionais ali durante a sessão estão criando um protocolo junto à família, né, semanalmente, mensalmente, para conduzir de uma forma leve, sem invadir muito o campo daquela criança, né? Eu
eu vou um pouquinho mais além. Como que você pode definir a relação entre o animal cavalo e uma criança autista? Qual é a relação, essa energia do animal junto com a criança? Isso você falando daquilo que você presencia no tratamento. Legal. Eu sou um cara que eu escolhi viver para os cavalos, né? E eu percebo que os cavalos é como se fosse um espelho, né? Então tudo que você sente de forma automática ele sente também. Então se eu pego um cavalo um pouco mais arisco, um cavalo meu, um cavalo que eu monto, se eu coloco uma criança ali nesse mesmo cavalo, de forma automática o comportamento dele muda. Então aquele cavalo que é um pouco mais enérgico, se eu coloco uma criança autista, ele parece um pangaré, né? Quer dizer que ele percebe. Ele cede. Porque quando você monta na É uma troca de energia? total, né? É um movimento para mim de corpo, mente e alma, né? É uma simbiose ali que acontece durante a montaria em si. E o cavalo, ele não tem a noção do tamanho da força que ele tem, né? Imagina assim, você está montado num ser vivo de 500 quilos ali, né? E você está montado em cima do coração dele, né? É uma linha direta do seu coração com o coração do cavalo. Então é uma energia única ali que vocês conseguem se conectar. Às vezes, quando eu estou montando meu cavalo, eu vou pensar, eu quero que meu cavalo faça uma troca de mão daqui 2 lances. Às vezes, só de eu pensar, o cavalo já reage, né? Ele faz. Então, assim, não era agora, daqui 2 lances ainda, né? E às vezes passa a sessão dura em média 30 minutos, 40 minutos, né? Às vezes eu uso o mesmo cavalo de forma contínua ali, repito o cavalo. Às vezes a criança chega agitada, chega nervosa porque ou não almoçou ou que fugiu da rotina. De forma automática também esse cavalo começa a se manifestar. Ele começa a pegar essa energia, esse comportamento daquela criança, né? E de repente, Você faz uma troca de energia? Com poucos minutos, todos ali ficam praticamente todos iguais. Eu, os terapeutas, a criança e o cavalo, né? Até o passo parece que todos estão juntos, conectados, né? É uma sinergia, eu acho que eu posso falar assim, uma sinergia. Que lindo. E durante esses trabalhos, você tem assim, alguma experiência assim para contar pra gente com autistas, tá? É uma experiência que ficou assim, parece essa experiência ficou marcada para mim. Nossa, são tantas experiências assim lindas, porque eu vejo que por mais que a terapia, né, é da família, daquele praticante que passa por ali, também é a minha terapêutica, né? Eu gosto sempre de conduzir a família junto. Nunca é um trabalho apenas daquele praticante. Teve uma vez que veio um pai levar a criança super irado, assim, atrasado, nervoso, e mexendo no celular, não sei o quê. E eu só observando, a criança estava meio ali triste, né? Mas ia meio que por ir naquela terapêutica, que era uma obrigação. E eu falei assim, vou fazer diferente. Eu não vou atender essa criança hoje. Eu vou atender o pai dessa criança. Eu peguei, fui na minha geladeira, vi o que tinha ali, né? Falei assim, bora andar a cavalo? Peguei um suco, peguei um refrigerante, tinha umas bolachas, uns pães ali, coloquei num cesto e fui com esse pai sair a andar a cavalo. Esse cara, a terapêutica era para durar meia hora, nós ficamos 2 horas ali montando a cavalo e conversando, e este pai chorando muito, né, desabafando. Então é muita pressão, né, uma rotina muito árdua, muito disciplinar mesmo, né, acordar cedo, montar uma rotina, essa rotina não funcionar muitas das vezes, né? Então, mas eu acredito, por exemplo, que o pai, por exemplo, também está sobrecarregado, né? E com a ecoterapia isso daí pode até proporcionar para ele... Foi ótimo, porque ali foi uma conversa de amigos, né? Ele pôde desabafar, ele pôde estar vulnerável, ter aquele galope, aquele vento no rosto, né? Voltar a ter aquela... mas o animal em si, ele transmite uma energia totalmente surreal, diferente. É uma coisa que não tem explicação, né? Você fica ali vulnerável, né? De uma forma gostosa, prazerosa. Então, é muito lindo tudo que acontece por ali, todos os movimentos que vai acontecendo e a entrega, né? E é muito rápido o benefício que a gente consegue notar, né? Tanto na família quanto naquele praticante. É muito rápido mesmo.
E quais são os desafios assim que você mais enfrenta com as famílias e pessoas autistas? O primeiro desafio aí que a gente percebe é a ecoterapia tende a se expandir mais e mais, né? Porque você consegue, sei lá, hoje jogar bola por videogame, andar de carro por videogame, né? Tem sensações diferentes ali. Mas o que o cavalo pode proporcionar, não dá pra você só jogar no game ali. Você tem que montar e ter aquela vivência ali é, energética mesmo com aquele animal. Consegue repetir, por favor, esse último trecho da pergunta? Quais são os desafios que Ah, você enfrenta, então, né, o maior no dia a desafio dia? ali Sim. é encontrar mão de obra qualificada para atender, né? Porque assim, você, sei lá, é psicólogo, você é fisioterapeuta, então você já está pré-condicionado a atuar dentro de uma clínica, E uma né? pergunta para você: existe muita procura da ecoterapia pelas pessoas? Existe muita procura, por mais que não seja muito espalhada essa informação, tem pessoas muito carentes de informações, elas não entendem ainda o benefício. Hoje a gente tem uma agenda bem preenchida, é muito bom, porque as pessoas já estão mais buscando essas terapêuticas mais alternativas, assim eu vou dizer, né? Então, a principal dificuldade é achar mão de obra, porque a pessoa vai trabalhar de sábado, vai trabalhar de domingo e debaixo de sol. Então, tem muitos profissionais ali que não estão predispostos a ter a tudo isso, né? E você, como profissional, você acha que ainda falta uma grande parte dessa divulgação sobre a ecoterapia? Sem dúvida, porque hoje não são todos os convênios que conseguem incluir a ecoterapia, né? Por ser uma terapêutica um pouco mais cara, né? Um investimento um pouco maior, porque eu, como dono do centro, a gente tem custo com os profissionais, tem custo com os cavalos, né? Custo com todo o manejo ali, e são custos altos. Então a terapêutica começa a ficar também cara, né? E quando a gente vai pro convênio, eles pagam muito pouco, né? E às vezes eles nem incluem a ecoterapia. É muito triste isso, porque eu acho que todos os convênios deveriam incluir a ecoterapia, sem Eu dúvida. realmente não saberia, eu realmente não sabia que existia essa parte de convênio. É junto com a medicina? É junto com a medicina, porque a gente não pode atender uma criança só porque a mãe quer, né? Porque o pai quer. Não, a gente precisa de um laudo do neuro ali, indicando o tratamento, né? Não é só, eu tô afim, vai fazer bem pro meu filho. Porque a gente está trabalhando com ciência, né? E as dores precisam ser acolhidas ali, né? Sempre, sempre. Mas acredito que 99% das crianças que chegam com autismo, seja nível 1, 2 ou 3, eu acho que 99% dessas crianças, na hora que vê o animal, ela consegue fazer essa troca de energia. Sem dúvida, ao chegar lá, às vezes existe uma resistência, né? Um pouco um cavalo, né? O tamanho disso, onde vai, né? A gente mesmo foi criado, ó, não passa atrás do cavalo, ele vai te dar um coice, cuidado. Então já vem essa teoria de assombrar, né? É, Então, aos pouquinhos, a gente vai, sempre de forma lúdica, de forma muito amorosa, conduzindo essa criança para se montar. Quando a gente consegue ganhar essa confiança, já era, né? A gente ganha todo o resto, fica muito mais fácil, muito prazeroso, porque você começa a liberar hormônios ali, né, prazerosos, né, dentro do nosso organismo, que começa a virar, eu posso falar, para mim o cavalo se tornou um vício, eu não consigo ficar um dia sem sentir o cheiro de um cavalo, né, sem montar um cavalo, de tanto benefício que proporciona, né? Ele consegue decantar emoções e falar assim, estou no momento presente, né? Eu acho que é o principal benefício aí, é isso, de trazer para a presença de novo. Que legal. Você falou das questões sensoriais. Primeiro contato com o cavalo. As crianças costumam rejeitar contato com o pelo, com o cheiro, com a sela. A maioria das crianças ali tem dificuldades sensoriais e lá não tem escapatória. Tudo é sensorial. É cheiro de esterco, vento no rosto, pelo de cavalo, lambida de cachorro,
Eu muitas vezes estou com a minha roupa suja, porque eu sento no chão, brinco, minhas mãos estão sujas, então não tem escapatória. Então existe sim uma resistência, tem crianças que vão querer ficar só no colo. Mas né? essa resistência é somente das crianças ou tem pais também Tem que pais querem? também. São espelhos, né? Fica assim, São já espelhos. sujo. Ai, esse Sujou. cachorro vai te morder, né? Não senta no chão, essa calça é nova. Pô, meu, você tá se preocupando com isso? Então, primeiro eu falo assim, agora vamos montar você? Eu pego a mãe ou o pai, coloco no cavalo. Aí a criança fala assim, se a minha mãe ou meu pai montou, então eu também posso, E acaba né? acreditando que esses adultos acabam se divertindo muito mais do que a criança que necessita. Sem dúvida, sem dúvida. Os pais, eu vejo que a maioria dos pais que gostariam de estar ali montando, se divertindo também. Muitas vezes acontece da gente sair, montar em família, né? Muito divertido, muito funcional, porque a família entende que não é fácil estar em cima de um lombo de um cavalo. Exige muito. O nosso corpo dói, né? Você tem que estar muito concentrado. Eu passo diversos exercícios ali para as crianças, então é excesso de informação num tempo de 30, 50 minutos, né? É o ditado que existe, né? Tem que saber galopar. Tem que saber galopar. Senão o corpo acaba com tudo. Não adianta. É o movimento contra do cavalo, né? Total, total. E você precisa estar muito bem condicionado ali. E às vezes a criança chega com uma resistência, tipo, não vou montar num cavalo. E tá tudo bem também. Não vai montar num cavalo, não vai montar. Porque tem que montar o cavalo. Só de estar ali, né? Vamos brincar. Então a gente vai lavar o cavalo hoje. Super legal. Hoje a gente vai pegar a carriola, vai limpar as cocheiras. Também é uma atividade diferente. Onde as crianças hoje têm essa possibilidade de estar dentro da fazendinha. Seria mais ou né? menos um dia na fazenda, Um né? dia na fazenda. Exatamente. Engraçado que não seria só para as crianças, né? Seria para os pais também, né? Eu já estou morrendo de também vontade de ir. Porque também os pais também precisam soltar essa adrenalina, essa energia, Claro, né? claro. E nada melhor do que uma fazendinha, né? Porque tem coisas ali para se fazer, né? Então eu até montei ali um cantinho para home office, que muitos pais vão, abre o computador e ficam ali dando palpite dentro da aula. Ai, cuidado, tá correndo demais, vai galopar, vai cair e tal. Então eu já montei um cantinho para eles não assistir a terapêutica do filho. Você fica aí relaxando, ouvindo uma musiquinha zen, enquanto eu tô aí. Deixa a criança. Deixa a criança, né? Quando o pai começa a dar palpite, demais, né? Que ultrapassa a linha ali do cuidado, né? Um excesso de cuidado. A criança tá ali para se divertir também, né? Tem crianças minhas que passam durante 10 terapêuticas semanais. É muita coisa, né? E aí chega lá no sábado, mais uma terapia. Ah, vamos falar, aprender a contar de 1 até 10. Vamos aprender a cantar o abecedário. Claro que não. Hoje a gente vai se divertir, a gente vai brincar, vai dar risada, vai andar a cavalo, vamos sair na rua, andar a cavalo. Eu não tenho um protocolo de atendimento. Eu falo assim, eu não vou agir dessa forma. Eu sou um cara super livre, eu sou muito grato que os clientes que chegam lá são pessoas muito desconstruídas nas ideias. Então topo, tudo bem eu colocar um óleo essencial no seu filho? Tudo bem, né? Tudo bem a gente pegar e fazer uma meditação antes da aula? Sim, tudo bem. Então é esse formato que eu gosto, né? Às vezes não funciona para todos, né? Sim. Que você precisa ser um pouco mais enérgico, né? Colocar um limite, porque senão o praticante ganha ali toda a terapêutica, e não é essa a ideia que nós queremos. Mas a ideia também é se divertir, é fazer que a terapêutica se torna um momento de lazer também para essa criança, né? Para essa família também. E uma pergunta, você, como esse profissional, você acha que uma criança, quantas vezes ela tem que fazer por semana a ecoterapia? Porque também existe um limite, né? Uhum. Quando você monta a cavalo, você começa a mandar informações ali para o seu cérebro. Então, existe um limite ali, depende muito da criança. Então, a gente vai dosando esse nível de estímulos, né? Se é uma criança que é muito agitada, a gente coloca montar no cavalo, sei lá, 1 hora, ela vai ficar muito mais agitada. Imagina uma criança que já é agitada ficar galopando. Ela vai sair de lá, tipo, uau! Eu pensei que uma criança assim, ela mudasse, por exemplo, o comportamento dela agitada. Quando ela está num cavalo, ela acaba, como se diz, ela acaba ficando mais calma, mais tranquila, Então, porque eu acredito que o animal ele transmite uma energia, né? Porque o cavalo em si, o animal em si, ele percebe aquela criança que ela
totalmente diferente, Claro, entendeu? claro. O animal, ele é, a turma fala que é irracional, né? Mas eles são mais racional do que nós, Ah, né? sem dúvida. É, sempre o cavalo traz benefícios, ao meu ver, né? Sempre. Mas a gente tem que ter sempre um limitador, né? Então, para as crianças, falando dos autistas, no máximo 2 vezes por semana, meia hora aula aí, né? Ah, mas porque não sei o que, o neuro falou 50 minutos, a gente faz um teste. Mas acaba ficando cansativo, acaba ficando disperso o atendimento, né? A criança começa a ficar assim, ai, tá doendo, tá cansado. A gente tá trabalhando debaixo de um sol, né? A criança com a perninha ali aberta, montada dentro do lombo, Mas tem aquelas crianças que passando. quer fazer todo dia, né? Ah, tem crianças. Eu sempre fui essa criança e até hoje eu sou essa criança que quer todo dia, toda hora. É, Mas, sou apaixonado. mas além da montagem em si, você falou no início no bate-papo, vocês faziam lúdico, né? Tem muitas crianças que têm seletividade alimentar, entre outras, né, outras coisas que eles apresentam. Qual é esse lúdico? Você pode explicar pra gente? Na ecoterapia a gente não trabalha sozinho, sempre é uma equipe multidisciplinar, né? Então a família vai trazer as questões, as principais questões. Nós juntos vamos sentar e criar como se fosse um protocolo semanal, mensal, para a gente atender a demanda ali daquele praticante. Um exemplo, se tem uma criança que tem uma restrição alimentar, né? Então, de forma muito lúdica, a gente vai alimentar o cavalo com uma cenoura. Eu pego, sei lá, uma fruta para essa criança, algo para eu comer também. Então, agora é a vez do cavalo comer a cenoura. Agora é a vez do tio Rubens comer a bolacha. Agora é a sua vez de comer a maçã. E aí a criança aos pouquinhos vai entendendo que é legal comer e entender outras texturas, outros sabores, né? Às vezes só de tocar, quando você descasca a banana, de tocar a banana já é muita informação, é muito estímulo para aquela criança que de forma automática ela repele, joga essa banana no chão, né? Mas aos pouquinhos, sempre aos pouquinhos, a gente vai trabalhar como essa dificuldade sensorial. Vamos lavar o cavalo? Eu tive uma ideia. E lavar o cavalo é muito divertido, mas é muito nojento, porque vai sair barro, vai sair terra, a gente vai fazer espuma de sabão, e a gente vai fazer bolinha de sabão, e a criança já vai se acostumando com texturas diferentes. Ah, vamos comer uma banana? Eu não quero banana, mas só tenho isso pra gente comer agora. Porque essa meia hora, essa uma hora que a gente ficou junto, a gente gastou muita energia. A gente já ficou com bastante fome, né? Então a criança vai tentar dar uma mordidinha. Aí aos pouquinhos a gente vai conquistando, né? Esse serzinho que está ali dentro. E a família vai assistindo aos poucos. E a gente vê o brilho, né, nos olhos de cada família que passa por ali. A gente fala assim, putz, esse é o caminho. Esse é o caminho. Engraçado que eu falo aqui para todos, né? Desde os nossos primeiros podcasts que nós fizemos, desde lá do Lucas, né? Do Lucas. Até agora com o Rubens, né? Eu vejo que é tudo com trabalho ali de formiguinha, né? É um Até trabalho o de Rubens está formiguinha. falando aqui que até para alimentação tem que ir aos pouquinhos com a criança, se adaptando, tudo, né? E tem que ir devagar para não criar rejeição. Devagar e sempre, rejeição. Engraçado, até na musicoterapia, né? Do Sim. Lucas, né? Ele fala, não, vamos sentar aqui e tal. É a mesma coisa que Não você, pode né? ter pressa, porque tem pessoas que falam assim, eu vou pagar um mês para ver como que é. E não é assim que funciona. A família tem que se comprometer pelo menos um ano ali dentro, né? Semanalmente, faça chuva, faça sol, estando ali. Porque a criança precisa ter uma disciplina também, né? Tanto para o pessoal de esporte, né? Ele está se tornando um atleta, e para o pessoal que está fazendo a terapêutica ali também. Então, às vezes, tipo, vou faltar esse final de semana, daí a criança não vai rendendo, ela começa a querer chorar durante o atendimento. E aí fala assim, putz, ele não é que gosta do cavalo, mas a gente precisa fazer que essa criança crie uma paixão, né? Pra mim, existe dois tipos de pessoa no mundo. As que nascem gostando, amando cavalo, e aquelas pessoas que aprendem a gostar, né? Se existe alguma pessoa que não gosta de cavalo, que não tem uma história com cavalo, essa pessoa precisa ir É montar complicado, cavalo né? pra ver Exato. se cura, né? Porque, poxa, Aspectos físicos. Você falou que trabalha com várias crianças. Crianças com
deficiência intelectual, conseguem montar? Vamos lá. Sempre, como que a gente tem uma equipe de fono, psico, físio, né? Então, essa criança vai trazer a demanda que ela tem naquele momento, a família vai trazer. Então, se é uma pessoa que tem uma dificuldade motora ali, uma pessoa que é cadeirante. Então, de acordo com as restrições dela, né, a gente tem que ver o ângulo do quadril daquela pessoa, a gente pode fazer uma abertura, montar. Ah, não dá para fazer essa abertura. Então, essa criança vai montar de forma lateral no cavalo e sentindo o movimento. Assim, vai começar a mandar novos estímulos para esse corpo, né, para a gente começar a melhorar sempre, né? Se uma criança que tem, sei lá, uma paralisia cerebral, né, no estágio vegetativo, é possível também, né? Então a gente faz a terapia, a montaria dupla. Eu não gosto muito, mas é muito funcional para casos específicos, onde o terapeuta Então, monta, mesmo essas crianças podem praticar. sempre com indicação de um Médica. profissional médico, né? Então o neuro sempre ele vai recomendar fazer uma carta ali e ele vai avaliando, ó, melhorou aqui, teve uma abertura de quadril, não teve, né? Sempre é uma equipe que a gente trabalha juntos. Então tem crianças ali que tem 8, 10 terapeutas semanais. Então precisa ter uma conversa todos, Bom. né? Eu converso com a família, eu tenho muitos contatos ali de terapeutas também dos meus praticantes, para a gente conversar. Como que tá a chegada dele aí? Ele tá chegando bem? Daí eu pergunto assim, tá chegando aqui 2 semanas chorando. Tá chorando por quê? Chegou chorando. Será que é horário? Será que tá com fome? Né? Às vezes é só excesso. Né? A gente precisa ter um momento para essa criança Excesso ser criança. Terapias. De terapias. Então a de gente carga precisa em cima de da criança, carga horária. né? de carga horária. Que é puxada. Que é Muitas puxado. crianças têm carga horária de adulto. Porque eu também acredito que tem Imagina. aqueles pais, por exemplo, Mas tem aqueles pais que quer fazer tudo de uma vez só, né? Tudo, para ver se consegue ter aquela melhora o quanto mais antes, né? O pai ansioso, vamos dizer assim, os pais ansiosos, né? É que tem uma janela, né? Uhum. E a gente precisa aproveitar essa janela Mas da criança. mas quem tem que respeitar essa janela seria os pais. São os pais, as crianças dão indícios ali, mas os pais estão muito atarefados também, são sobrecarregados. Esses pais também precisam ter uma janela para eles, né? E muitas vezes eles não têm, porque quando eles têm a janela, eles são donos de casa, né? Então, por isso que eu tento ser o mais descontraído possível dentro dos atendimentos para se tornar legal, tanto para a família quanto para o praticante. Então, praticamente, além da criança, você também envolve a família. A família é o meu principal objetivo, além da criança, são a família. Dentro do espaço, eu tenho um trabalho ali terapêutico de constelação familiar, onde que eu gosto de entender como funciona todo o sistema, né? Os pais são juntos, não são? São separados, não são? Como que é a rotina dessa família, né? Porque não adianta eu ensinar uma disciplina para essa criança, né? Vamos guardar, é importante você guardar esse equipamento. Não, não quero guardar. Não, mas é importante. É importante a gente limpar a cocheira hoje. Não, eu não vou limpar a cocheira. Por que eu vou exigir isso da criança, sendo que tá tudo bem essa criança não ter disciplina? Os pais não acham importante. Então eu preciso entender o sistema por inteiro, né, para assim trabalhar. Eu gosto de ter o dia ali da família, né, para começar a entender como funciona todo mundo, para eles se comunicarem, né, porque a dor do outro também pode ser a sua, né, e vocês podem trocar figurinhas ali, isso serviu para mim, né, esse óleo essencial serviu para mim, esse não, eu posso te recomendar essa neuro, essa psico, essa fono. Então são trocas de figurinhas ali muito importante, que muitas das vezes as famílias não têm tempo de buscar, né, de se acolher, porque a demanda é tão alta de terapêuticas, né, que fica faltando tempo para você ter esse momento social de troca. Né? Então, uma por isso que eu pergunta gosto. para você do teu lado profissional, certo? Você tem troca de informações com os outros profissionais sobre aquela criança? Diariamente e semanalmente, sem dúvida, eu preciso entender como que foi a terapêutica dele, ou de fato, ele não gosta de cavalo, não tem aptidão, ou às vezes pode ser dor,
né? Precisa entender, uma criança que tem uma situação motora ali. Eu tô um cavalo maior, pode ser o cavalo tá muito gordo e aí tá abrindo demais o quadril dessa criança. Vamos pegar e tentar fazer essa terapêutica agora em cima do pônei? Pode ser isso, né? Pode ser isso. Então uma criança Tem pônei também lá? Eu tenho pônei lá também. Ele tem 80 centímetros. Poxa, Chiquinho. Chiquinho. olha que legal, né? Você pode... engraçado que em todos os aspectos profissionais, né? Você percebe que todos têm que saber como é a vivência dentro da família, né? Sempre. Sim. Para começar Sempre. a fazer com a criança. Eu falo para você, Rubens, é que nem todo mundo sabe em todo o meu podcast, todo mundo sabe que eu sou aquela pessoa ignorante, que eu não tenho essa trajetória dentro da minha família, né? Mas aos poucos eu vou percebendo, junto com os profissionais, que primeiramente nós temos que saber como que é a parte familiar, né? A estrutura familiar para com aquela criança, né? É um espelho, né? A criança é só espelho do que ela assiste dentro daquela residência. E ela dá indícios, né? Que tá precisando de ajuda. Teve um dia, eu não sei qual do podcast que foi falado uma frase seguinte. Às vezes tem uma criança autista que ela tenta se esforçar tudo, aí você vai perguntar para ela, ela fala assim: eu só quero ser aquilo que meu pai e minha mãe desejam. É uma tal de responsabilidade É em um cima fardo da muito grande. criança. É um fardo muito grande. Vocês se recordam disso? Recordo. Sim. Eu acho que esse fardo maior sofrem as crianças típicas. Sim. As crianças típicas. E quem sofre por isso são os pais por não conseguirem espelhar esse sonho, esse desejo na criança atípica. Porque quando a família, né, decide, escolhe lá ter um filho, todo mundo espera a criança perfeita, ideal, o menino levar para o futebol, a menina para o balé. Uhum. Aí nasce uma criança atípica. Seu mundo muda completamente. Então, o seu sonho de seu filho ser médico, a sua filha ser advogada, o que Sim, for, mas isso muda é do pai, tudo. mas o pai tem que entender o seguinte, ele não pode exigir de uma criança, Seja ela típica ou não. ou não, Ele não pode nada. exigir, né? É Quem sempre precisa de terapia não é a criança, né? Essa São os família, pais, são é a os família. pais. Sim, mas São os existem os pais. sonhos. Mesmo não exigindo, como ela falou mesmo, existem os sonhos. E quando nós temos filhos, nós sonhamos. Mas eu vejo aqui pelo Sonhamos Rubens, realmente. né? O Rubens já percebe que ele está falando aqui, né, Rubens? Que você já analisa, na verdade, você já tem aquele olho clínico, né? Sem Você dúvida. começa a olhar a família assim, você já percebe que ali tem um tipo de trabalho que você vai fazer. Claro. E com certeza, você com essa já profissão que você tem, e esse olho clínico que você tem, você sabe como abordar a família, os pais, né? Tudo, né? Porque, pô, imagine você só fazendo o seu trabalho. Uhum. E além de tudo, ainda você tem que dar aquela respirada e falar assim, opa, Claro. vamos trabalhar com a família, né? Com os São pais. duas situações, assim. A primeira é ser imparcial sempre, né? Que muitas vezes a gente tenta pegar a dor daquela família pra gente. O que seria ser imparcial? Não trazer pra mim o problema do outro, né? Porque a gente se comove muito com as histórias, a gente Mas fica... você não pega essa energia no dia a dia? Como que, uma pergunta, como que você sai, por exemplo, dessa situação? Você não sai, por exemplo, com a tua energia carregada, esgotado, cansado? Tudo bem que você pode falar, ó, um esgotamento físico ali é glorioso. Mas você em si não se esgota, não fica... Nesse início, sim, eu já fui uma pessoa que eu me sentia muito sobrecarregado, né? Por querer suprir a demanda, né, a alta demanda ali de pessoas, de patologias e tudo mais. Hoje eu entendi a ter uma abordagem que ali não é um ambiente apenas terapêutico, né? Ali é um momento livre. Só de estar ali em meio à natureza já vai trazer benefícios, né? Com toda a ajuda, lógico, de ciência. Então a gente consegue fazer que a terapêutica seja muito massa, muito leve, de forma muito desconstruída.
Então, aos pouquinhos, lógico que cansa um pouquinho ali e tal, a gente traz um pouco de energia pra gente, mas quando a gente é imparcial, entender que você não vai salvar o mundo, né? É o que é. Quando você coloca essa capa, eu acredito que você consegue ter uma fluidez maior dentro do seu campo profissional, né? Pessoal também. Aceitar, né? E dar o seu melhor sempre, né? De forma carismática e deixar acontecer de forma fluida. Focado na evolução da criança. Sim, sempre. Olhar para a criança é o principal ali. A criança e o cavalo são os principais, sempre, 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 sempre. Nós sabemos que a maior das comorbidades do autista é TDAH. O TDAH ele enfrenta depressões, ansiedades, e ansiedade, não só no TDAH, como também no mundo típico, está sendo aí uma grande, vamos falar assim, um grande problema, né, nos dias atuais. Quais são os benefícios da ecoterapia para quem tem assim, ansiedade, para quem enfrenta assim, depressão? Ali é um ambiente. Nós estamos vivendo um ambiente, né, com excessos. Sempre excessos de informações. Sempre. Você abre o celular aí, durante 2 minutos você viu quem morreu, quem Sim. nasceu e assim vai. Quando você está ali, você está no momento presente. O cavalo consegue fazer essa mágica, essa magia acontecer, né? Ele consegue te centrar e te colocar de volta a si. Se você não fazer isso, é que era não acerta, né? Por mais que você esteja ali ansioso, né, com déficit de atenção, você não tá maluco de se jogar lá de cima do cavalo, né? Ninguém tá louco a esse ponto, porque ele vai cair e vai, de forma automática vai se machucar. Então, quando você se centra, né, vai te dar medo, então você vai ficar ali, meu, vou prestar atenção, senão eu vou cair. Então, cada vez mais vai te trazer para a constância, para a disciplina e assim te transformando um pouquinho, né, devagar e sempre, devagar e sempre. Cavalo é isso, não dá pra comprei um cavalo hoje, vou, sei lá, vou saltar 1,40 m. Não, não dá. É um pouquinho sempre, um pouquinho sempre. Eu monto o cavalo, eu tenho 30 anos, eu não salto 1,40 m e eu monto o cavalo há 30 anos também, né? Desde a barriga da minha mãe eu já monto a cavalo. Minha família é tradicional do cavalo. Então é mais ou menos assim, devagar e sempre, uma hora você vai chegar lá. Algumas observações assim em relação ao meu filho, né? Durante as sessões Querido de Arthur. ecoterapia. Ele tem hipotonia muscular, né? Então demorou para andar, para se desenvolver, né? E o que eu percebi na ecoterapia trouxe muita consciência Uhum. do corpo dele. Então, opa, eu estou aqui, tanto que eu ficava até espantada. Ele anda no cavalo sem segurar em nada. Sem segurar em nada. Ele trouxe uma consciência do corpo, do equilíbrio dele, assim, que foi maravilhoso. O Arthur é muito legal, o jeito que ele chegou, um pouco mais corcunda, né, assim, de inseguro também. E aí, hoje a postura dele é outra, né, passa atividades, ele não tá nem aí, faz avião, ele vai lá e faz avião, não tá nem aí. Sem Segurando, segurar? Super seguro. segurando em nada. Segurando em nada, Em nem nada. usa nem os pés no estribo. Ele É senta uma mesmo, ligação. ele senta no Ele se quadril conecta. dele, ele se É, conecta e é uma vai, ligação. e é um ambiente dele. Às vezes eu quero colocar música durante a terapêutica e ele às vezes não curte muito, então é um momento, muitas das vezes, que eu, Arthur e Cavalo ficamos em silêncio, apenas andando a cavalo em silêncio, ele Ele se observando toda conectado à a natureza, ao natureza, ele ambiente. observa, passa uma borboleta, ele fica olhando, né? Aí ele pega, rela no cavalo, passa a mão na crina. Então o ambiente dele, eu não fico colocando mais informações para ele, porque o Arthur passa por diversas terapêuticas na semana. Então eu vou chegar lá com uma luzinha, vamos desenhar, vamos brincar de tinta hoje, né? Não vou. Vamos ficar em silêncio. Você curte ficar em silêncio, cara? Então é isso. Eu entendi que ele gosta disso, de ter esse momento dele. Só ele e o cavalo. Eu acho que ele consegue comunicar com o cavalo. Sem dúvida. Por Então, telepatia. sem Não tenho dúvida. dúvida. Não tenha dúvida. E é muito engraçado. O Feder, que é um cavalo lá, é todo enérgico, né? Uma vez eu precisei colocar o Arthur nesse cavalo que tava
uma rotina absurda de demanda. E eu falei assim, vamos ver como vai ser e tudo mais, né? Não é um cavalo maldoso, mas é um cavalo enérgico. De forma automática, o cavalo, tipo, ficou totalmente vulnerável, submisso ao Arthur. Eu falei assim, uau, né? Então é muito legal. E não é assim, daqui 20 minutos o cavalo vai começar a entender. É de forma automática. Montou, sanou. Conectou. Aperta um botão ali. Apertar um botão. Ele conversa, telepaticamente ele É conversa. surreal esse poder aí, tipo. Eu acho que quando passa a mão no cavalo ali, ele tá conversando com eles ali no mundo deles, assim. Estamos aqui. É um movimento de alma e coração mesmo, né? Não tem o que falar. São coisas que são inexplicáveis, né? Sim, sim. Como pode. E você acha que, por exemplo, falta ainda muito a divulgação da ecoterapia aqui no nosso país? Falta muita divulgação, porque não existe muitos centros, né? Em muitos municípios ainda. Aí tem uma dificuldade entre gestão pública, né? Para mim, a ecoterapia deveria ser uma questão de política pública. Não tem como, não tem como. Aí você tenta fazer uma ponte com a PAI, e aí existe o limitador, porque eles precisam que monte um projeto com uma estrutura de banheiro, uma estrutura de rampa. E é um investimento que o centro vai ter que fazer, né? E às vezes o retorno não é compensador. Aí volta naquele caso dos convênios. Então é muito dificultoso ainda. Os convênios não Não, é muito difícil, é muito difícil. E quando eles liberam o pagamento, o centro acaba não aceitando, né? Porque eles pagam muito pouco. Então hoje a maioria não, todos os meus atendimentos são particulares, são privados. E a gente consegue sempre conversar, acolher, entender como funciona aquela família. E não tem nenhum tipo de projeto, por exemplo? Existem muitos projetos aí que são pessoas que apadrinham. Não, né? não. Não existe nenhum projeto, por exemplo, que se faça com que o governo federal, estadual, municipal, por exemplo, aquele estabelecimento, ele tem que investir um dinheiro para fazer a formação da rampa, o banheiro, colocar tudo isso daí para que possa ser atendido às crianças. Não existe nenhum tipo de projeto desse? A maioria dos estados vem uma verba do governo que é destinado a esse dinheiro para movimentos de ecoterapia. Esse dinheiro que é do governo, que é destinado para a ecoterapia, vai diretamente para o centro de treinamento. Você entra numa licitação. Não passa para municipal, não passa nada. Vai passa por uma prefeitura, né? E aí vocês pegam, eles mandam você entra no processo de licitação, né? Só que assim, eu recebi um orçamento e eram para 12 crianças. Então, no município de... Vocês têm noção quantas pessoas tem na PAI de Aranu? É umas 800 e poucas, né? Mais, né? Na PAI? Não chega isso daí não. 800? Não, eles não estão com essa demanda mais não. Por conta de verba. Eles devem estar no máximo aí umas 500 crianças. Então, crianças. Aí vem uma verba para 12 crianças, né? Então, não atende. É muito pouco. Mas essa verba que vem do Estado, a Prefeitura, ela repassa integral para vocês? Tem que passar. Não chegou, eu não tenho convênio nenhum com Prefeitura. A minha instituição é privada mesmo. Mas tem organizações aí que tem verba direta da prefeitura e esse trâmite entre eles. É possível sim. Nossa, se nós for analisar, quantas pautas nós temos aqui para fazer de... Junta tudo, né? As organizações públicas. Exatamente, né? Muitas pautas. Cada um que vem aqui é uma pauta. Cada um que vem é uma pauta, né? E me diz para mim, Rubens... Desse tempo que você tem, que você falou 30 anos, que você praticamente um cavalo, qual foi a coisa mais inusitada assim que te comoveu, por exemplo, no caso da ecoterapia? Eu acredito que foi uma vez uma criança, quando chegou na aula, uma criança cadeirante, e eu levo próximo do cavalo
consegue sair da criança e dar, tipo, 2 pequenos passos até o cavalo, sabe? Então, tipo, uau, sabe? Tipo, ninguém tá esperando isso, Meus olhos até enchem de falar, de lembrar. Ele não andava. Não andava. Então, ele Nossa. se jogou e aí se equilibrou e foi seguindo pra abraçar o cavalo, que era o amigo, né? Então, é muito louco como Nossa, isso que acontece. lindo. E você sustentar, se agora não tô sustentando, só contando, imagina como foi o momento Vendo, todo vivenciando. assistindo o movimento, sabe? Assim, uau, que magia é essa, né? Então é muito benefício a vocação que o cavalo pode proporcionar, a sua terapêutica também, que às vezes você tá tipo, irado com algumas situações, você fala assim, meu, olha isso que você tá presenciando. Então você fica muito mais grato à vida, né? Fica muito mais Sim, sensível. gratidão, É exatamente. massa, e as coisas começam a se organizar de forma automática pra você quando você começa a dar valor nessas pequenas coisas que nem são tão pequenas, né? Mais ou menos isso. Olha, eu tô até chorando aqui, com o Você cavalo. vê o sentido do seu trabalho e o Claro, benefício que ele porque traz. a gente trabalha com propósito, né? A gente trabalha com amor. É o que eu falo aqui, todos que vieram aqui, eu falo. Aham. Não é só pelo valor, não é só Imagina. pelo dinheiro. Eles fazem As contas por nem amor. fecham. Se a gente for É, falar de valores, as contas nem fecham. fazem, Imagina. Pôr eles na fazem, ponta do lado. Não, fazem por amor. Cara, amor. eu vou falar pra você, sabe? De todos que vieram aqui, como você tudo. Cara, como eu sou ignorante. Não é, não é. Não, é verdade, sabe? Porque eu nunca imaginei estar entrando nesse mundo, né? Que nem eu falo pra todo mundo. Depois que eu conheci duas loucas aí, acabei entrando nesse mundo aí, né? Essas duas louquinhas aí, acabei entrando nesse mundo. Queridas, Cara, duas queridas. você acaba se envolvendo, você acaba pesquisando. E vocês vê quantos comentários que eu recebo do Acre, de todos, eu vou passando para elas comentários, entendeu? É muito importante esse tipo de trabalho, né? Porque a gente precisa sim Então, espalhar, Então, eu como ignorante, por exemplo, eu estou vendo ali que muitas pessoas, olha, tem uma pessoa que falou assim para mim, olha, minha neta, assim, essa pessoa eu conheço ela. E eu não sabia que a neta dela era. Até passei para vocês. Aí eu falo, meu, a gente vive no dia a dia assim, sabe, naquela paranoia, tal, e nós não estamos vendo no redor, né? E a nova E o que era só tende a aumentar, Então, né? mas e o que vocês fazem é muito valioso, cara, muito valioso. Eu sou Muito apaixonado, valioso. assim. Para mim foi um divisor de águas, abrir mão da minha formação acadêmica. Tava indo muito bem, eu tava com meu mestrado, precisei trancar o meu mestrado para viver dos cavalos, assim. Mas que cavalo, que dinheiro, né? Aonde? E aí tudo começou, né? Com fé, com vontade, sonho, e as coisas foram se abrindo e aí estamos, né? Então tem que começar. Se eu posso deixar um conselho, é mais ou menos assim: se você tem vontade de algo, tem um sonho de algo, apenas comece, independente do recurso que você tem. Alguma coisa você tem, né? Então só comece. O universo te O universo, traz. porque você fica assim, eu vou precisar do cavalo ideal, o espaço ideal, o dia ideal. Esse dia nunca vai chegar. Nunca vai chegar. O momento ideal é aqui e agora. Mete o louco e faça. As coisas vão acontecer. Nossa, você Aperta o botão e falou comigo agora. E minha filha, ela falou esses dias, numa reunião que nós tivemos, né, no escritório, que assim, foi inclusive uma palavra bíblica, você deve trazer à existência aquilo que não existe. Claro. Né? E eu peguei bem assim, bem forte no meu coração, isso realmente, né? Uhum. Trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você tem que trazer na sua memória para que aconteça realmente, para que exista. Sim. Você é o sonho vivo dos seus ancestrais, né? Então o que você está fazendo com isso? Exatamente, exatamente. Tá com a força, tá com o fardo, tem que fazer. Exatamente. que nem eu falo, né? Eu chamo elas duas de louquinha tudo, mas tô aprendendo muito, cara. Tô aprendendo muito, 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 muito. E você acaba se envolvendo no tema assim que, por um lado, chega a ser revoltante, né? Em questão a desacato que o governo faz, entendeu? E pela necessidade que se tem, né? Entendeu? Eu acho que nós deveríamos dar muita prioridade tanto para as crianças quanto para os idosos, primeiramente, né? Porque nós, como adultos, nós se viramos, né? Essas crianças estão aí, são uma realidade. E vai crescer, e né? o número tem aumentado, Tem e a aumentado. tendência é aumentar.
a tendência a aumentar e não tem profissionais qualificados para entender um pouco do querer trabalhar com Sim. ecoterapia, né, com cavalos e estar apto é uma linha É muito longe, muito longa, muito porque longa. você É de um precisa nível, de uma escala de 0 a 100. Sim. zero assim, e aí gostar de cavalo, gostar de criança, gostar de estar na natureza, então são pessoas Você gostar de muito cavalo, saber específicas. montar no cavalo, saber galopar é uma Nossa, coisa. não. Agora, você saber usar do cavalo para Uhum, fazer desse cavalo junto com umas é crianças é diferente, totalmente diferente, meu. É a mesma coisa que muito o diferente. musicoterapeuta. Nascer música é uma coisa, mas musicoterapeuta é É Não, é outra. outra. outra completamente coisa. diferente. Você tem que aprender a ler cavalo, aprender a ler criança, Tá vendo como né? é que eu vou conhecendo aos poucos? Lidar com as famílias, Lidar com as que não é famílias fácil, não é fácil. Por isso que eu que é o volto a grande falar da desafio. ser imparcial, né? Sim, Então, sim, tentar acolher, assistir, dar o seu melhor ali, sim, mas é só até aqui que eu posso ir, sim, né? Porque ao exatamente. invés de você tentar ajudar, fica um ambiente pesado, e não é essa a ideia, né? Tem que Sim. ser descontraído, amoroso, leve e trazer sempre o benefício aí pra criança. É. A criança tendo benefício, de forma automática, a família também vai mudar, Tem que né? entender sem invadir a privacidade. Mais ou menos Claro, assim, né? aham. Mais ou menos assim. Rubens, o que você, dentro desse campo que você tá, né? O que você acha que poderia mudar, o que nós poderíamos fazer de mudança? Eu aqui vou falar já de antemão, eu vou falar com a Vivian e com a Marlene, de nós de qualquer dia lá filmar, fazer uma gravação sobre isso. Legal, E maravilhoso. eu quero fazer essa gravação lá em campo. Legal. Eu quero, caso for, leva os equipamentos, nós leva o celular, nós faz uma gravação em campo para ver o profissional como faz Muito bom. a reação do cavalo, tudo, e procurar divulgar um pouco mais isso, né? Entendeu? Você, com esse profissional como tu és, o que você acha que deveria fazer de alguma coisa de mudança para que possa começar a melhorar? O que em específico? O A- praticante? Da ecoterapia para divulgação, o que você acha que nós deveríamos fazer para divulgar mais, levar mais, entendeu? Essa que nem existe várias pessoas, Aham, É, mas várias pessoas também não têm o acesso à ecoterapia. sim. é essa questão que eu ia falar, né? E que o Rubens expôs muito bem. Hoje, para você conseguir ter acesso pelo convênio, você precisa entrar com recurso judicial. E mesmo Uhum. assim, lá para o Nossa, espaço acaba muitas vezes não não compensando. compensando. Então, eu acho que Praticamente lá é particular. É particular, particular. apenas. Então, meios públicos para a gente conseguir dar acesso a um número maior de crianças Sem dúvidas. Meios públicos, porque é carentes. uma questão de política pública. é, Existe essa verba tem que ser repassada, né, para todos os centros aí do nosso país. Eu só É, acredito que essa verba Existem muitas famílias que buscam empresas, né, e essas empresas apadrinham, né, crianças por 6 meses, por um ano, né, porque tem muita questão de política empresarial também, que eles deixam uma verba pré-destinada a doações específicas, né, e Sim. pode ser revertido a tudo isso. É claro, eu como dono e proprietário, a gente consegue fazer negociar, né, colocar um valor diferente, tentar enxugar para essa criança ter esse benefício, acaba fazendo né? alguma coisa pelo Claro, amor, né? nossa, eu É pelo sempre amor, né? eu o que eu mais faço ali é padrinho. Eu falo assim, vem cá, traz. Mas uma hora a gente precisa Assim. é, Os custos, os né? custos, porque são custos altos, Sim. né? Eu Não é tenho custo Sim. 6 barato, não, cavalos. para você ter Manter um ideia. cavalo ali custa em média 1.000, 1.500 reais. E Então, fora quando cai a parte de veterinário, é né? outra É, conversa. Medicamento. Nem posso fazer essa conta, Exato. senão eu não tenho cavalo. Aham. Então tem contas que a gente não pode fazer, senão a gente fecha mesmo. Então a gente trabalha por amor mesmo, então a gente tem que sempre ir adiante a questão de política pública para buscar recursos para que todos possam usufruir, né, dessa divindade mesmo que os ter cavalos, acesso. ter acesso Então, pode proporcionar, porque é muito rápido a virada de chave que dá nesse praticante, é muito rápido. será que até a Cust, junto com a Jarinu News, e nós não conseguiria, por exemplo, buscar pessoas, veterinários, tudo, tal, que
que abrace essa causa, por exemplo, e que vá atender ele, sabe, também da mesma forma, entendeu? Com um preço bem acessível para que ele também possa atender. E qual é a forma que nós podemos fazer para que possamos agregar isso daí junto, você fala, judicialmente, né? Que tudo tem que entrar judicialmente. Uma coisa que não deveria ser, né? Mas hoje já está muito mais falado, já existem congressos maravilhosos que falam de ecoterapia, de estudo de comportamento animal, né? Mas então, existem vários profissionais fazendo todas essas palestras, fazendo tudo isso aí, já mostrando todos os indícios, todos os indicativos que isso é o bem. Mas a gente está no caminho, acredito Mas eu, acontece o sabe? É um seguinte, pouquinho, um todo pouquinho. mundo está fazendo, todo mundo está ciente disso. O que nós temos que debater agora é junto com o governo. A, a ecoterapia ela é regulamentada e reconhecida. Ela é regulamentada, é reconhecida, Se né? não- O termo ecoterapia é regulamentado pela ANDI, né? Uma organização aí do nosso país. Então, tem vários outros centros que também trabalham de outra forma, trazendo benefício também, né? Hoje eu não sou credenciado, aliado pela ANDI, porque eu tenho um formato diferente de atendimento, né? Tenho profissionais ali qualificados, tenho profissionais ali que estudaram tá, na ANDI, mas eu sou um cara que eu gosto de atender de forma mais livre. Então, chama uma equitação terapêutica, né? Então, por isso que eu falo uma escola de equitação, de terapias assistidas e montadas por cavalo, né? Porque não dá para eu criar um único protocolo para todos que passam por ali. Esse protocolo tem que ser único e ele tem que ser modificado muitas vezes semanalmente, né? O que funcionou essa semana não vai funcionar semana que vem. Inclusive com autista, não tem como. Não tem como, não tem como. Então, naquele momento, você faz um roteirinho de aula ali, né? Se planeja, mas você tem que estar muito presente, consciente, entender com quem você está lidando, né? Então, para que tudo comece a fluir um pouco mais. Então, assim Eu vai posso até fluir. falar uma asneira agora, vocês me corrigem, tá? É que nem no teu caso, por exemplo, se você for afiliado a tal órgão, tal, claro, você vai ter a fiscalização, vai vir o profissional, vai vir todo mundo fazer a fiscalização, tudo, vai te falar para você, olha, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Cara, aquele cara praticamente não sabe nem em campo o que vem da ditar regra. Às vezes como se diz, é muito mais viável você ter ali um apoio dos profissionais que estão ali, fazer o trabalho junto e procurar, porque às vezes você pega um órgão, aí o órgão vai chegar para você e vai falar, olha, você tem que ter isso, você vai ter que ter o banheiro, o teu rodapé tem que ser assim, o teu corrimão tem que ter 1 metro e tanto de altura. Coloca um monte de regra, sabendo que ele não está no campo. É importante tudo isso, né, que instituições pregam e colocam, é muito importante, grande valia, mas o foco principal dentro do meu centro de treinamento sempre é os praticantes, né? Se é cocheira de madeira ou se é de piso laminado, isso pouco me importa, Exato. né? Se o cavalo está saudável e se a terapia está exato, funcionando. exato. Então, eu sou muito grato às pessoas que chegam até mim, que são pessoas muito desconstruídas e abertas para essas terapêuticas mais integrativas, né? Então a gente consegue conversar, ter uma conversa um pouco mais íntima, né? Sem muitos filtros para Uma conversa bem aberta. que flua, né? Porque a gente quer melhorar e a gente quer ter uma produtividade maior, né? Mais com menos, né? Tipo, a criança melhore muito em pouco tempo, né? Porque a gente precisa trazer recursos significativos para esse praticante. Então, por isso que hoje eu não sou afiliado a nenhuma instituição, porque meu movimento é um pouco mais livre, desconstruído e tá dando certo. E assim eu vou manter. Graças a Deus, né? Que bom. Tá dando certo, ótimo. Que continue assim, o que se depender claro. de nós. A sua clientela, a maioria são atípicas ou não? A maioria são atípicas. São atípicas. No início, estava bem diversificado, né? Mas, sei lá, falando em porcentagem, Agora vem a aí pergunta, pelo menos 80%. O que te levou você
a entrar, entre aspas, tá? Nesse ramo de pessoas atípicas? O que te levou? Porque você poderia fazer, você poderia fazer outro segmento. Claro, Competição de Fica tambor, Aham, competição de tambor, sabe? Salto. claro, mas eu acredito que nesse Equitação. momento, acho que todo mundo tem O que te levou a isso? Tá, todo mundo na vida tem altos e baixos, né? Questões pessoais, né? Eu acredito que quando eu estava nesse momento cuidando, lidando só de pessoas que estavam no esporte, ali eu ajudava a alimentar o ego daquela família, daqueles seres. Então você treina para quê? Ganhar uma competição, certo? Ganhar uma medalha. Então você exige muito. Ah, porque a Maria ganhou e o João não, né? Então existe essa competição. E eu estava dentro daquele cenário, né, triste de pessoas só querendo Primeiro ganhar lugar. o primeiro lugar a todo Ambição. custo. Que se lasque o cavalo, né? E não é bem assim, Não. né? O cavalo é um Não, ser vivo com maravilhoso. Então, quando eu vou para esse lugar de trabalhar com famílias atípicas, né? Eu volto a ter brilho no olho, né? Eu volto a ter paz. Então, eu não cuido de ego, né? Eu lido com amor. É muito diferente. Então, todos ali não têm esperança de ganhar uma medalha. Eles têm esperança Medalha daquele. você ganha a cada dia. O dia a dia você está Então, ganhando uma todos os dias medalha. você ganha uma medalha Olha o ali Arthur. dentro. Que... Todos os dias. É um brilho no olho O diferente, é Arthur um que sorriso tá diferente. lá em cima do cavalo, abre a mão, abre os Uhum. braços, sem os pés Sim, Ontem sim. mesmo eu recebi No uma estrelo? mensagem assim: Rubens, vai ter aula amanhã porque o Murilo, meu filho, viu que vai chover, ele tá muito preocupado. Daí eu falei assim: calma, mas ainda é meio-dia da sexta-feira. O A aula- menino já deve estar lá no... Clima Calma. tempo. Vai ter aula sim, tá tudo bem. Então, é isso, as medalhas já vai começando no dia anterior, né? Espera chegar sexta-feira pra ir pra aula de equitação, né? Pra ir pra ecoterapia. Então é muito legal. Então, essas medalhas que eu gosto de trabalhar. Já fui uma pessoa que levava assim meus alunos para campeonato, mas foi uma experiência, foi bacana, aprendi, mas entendi que para mim não. Eu gosto de trabalhar mesmo com amor, com afeto e deixar profissionais que gostam dessa área pra lá. Recomendo, mas não é a minha área, não. Não é. Que Deus te abençoe e que continue assim, né? Respeitando o tempo e a individualidade de Claro, cada serzinho que maravilhoso. tá ali com você. Ai, que É, todos gostoso. os profissionais que vêm aqui eu falo, não é questão de ser remunerado, não. Não. A questão é feita com amor. Eu acho que todo mundo deveria fazer, se dedicar pelo menos 10% da tua vida, Sim. do seu dia, por amor. Sabe? Eu estou aprendendo. E sem brincadeira, eu falo aqui eu falo aqui abertamente, eu conheço 5 continentes do mundo. Mas eu estou aprendendo tudo que eu estou aprendendo hoje por causa da Vivian e da Marlene. Que legal, muito bom. Entendeu? Está aberto, né, pro novo. Uhum. Sempre abrir mão do velho pro novo entrar. Abraçou nosso projeto e Muito entrou bom. de corpo, Apenas mente e alma. continue. Esses dias eu fui passar por uma experiência, uma vivência aí. A Jarino News, o estúdio de podcast dela, ela vai atender todos os tipos de tema, todos os tipos, todos, variados. Mas esse com a TeaCust Brasil, este vai ser contínuo, sempre, sabe? Porque eu acho que não só o autista que precisa de uma atenção maior. Uhum. Nós temos outras áreas também que precisa, né? Claro, claro. Mas se cada um que tiver, por exemplo, um estúdio de podcast e começar a fazer um trabalho sobre algum tema, essa pessoa que é dono do estúdio de podcast, ele vai ver que ele acaba se entrando de cabeça nisso daí e você acaba pegando aquilo ali por amor, entendeu? Você começa a ter as suas raivas e suas alegrias, Uhum. entendeu? Então, é isso que eu falo. Nós sempre vamos fazer aqui o tema, sempre vamos fazer todos os temas que são feitos. As pessoas que entram em contato comigo, eu falo, olha, tem 2 pessoas que vão entrar em contato com você, a Vivian e a Marlene. Eu passo contato para elas que sabem como falar, como conversar, tudo, porque eu sou um choco, sabe? Aquele cavalo Apenas choco. Apenas continue. Tá Sabe indo aquele legal. cavalo choco? Sei. Então, eu sou isso aí.
E eu passo para elas, entendeu? Então nós vamos continuar. Não que terça-feira passada eu fiz um tema que é totalmente diferenciado. Uhum. Pode vir pessoas aqui fazer qualquer outro tema. Mas com a TeaCust Brasil, isso daí nós vamos dar continuidade. Cada profissional Legal. que você traz aqui, você vê o quanto que é feito de amor, né? Sim. Claro. Não é remuneração. Eu falo e Imagina, volto a falar. Não, amor, amor, É amor, amor. por amor. Por amor. É por Por amor. O que você espera, assim, para o futuro, quanto à ecoterapia? O que você espera, o que você almeja, o que você espera que alcançar, o que outros também, né, outros profissionais da ecoterapia, você espera que alcancem também com esse lindo trabalho que vocês fazem? Uma coisa que desde quando eu montei o centro, né, eu deixei sempre a aula experimental gratuita para que todos pudessem ter esse tipo de experiência, esse tipo de vivência, né. Hoje, com esse mundo maluco que estamos vivendo, né, com muitas informações e poucas vivências, experiências, né, ali eu vendo experiência, né, não tem como você só imaginar como que anda cavalo. Não, não é bem assim. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você falou no tema aqui que falta profissional Uhum. nessa área. Não tem uma escola específica para formar um profissional como você. Tem que Existe, ser no existe campo. sim, existe sim. Existe escolas, Desculpa. eu conheço 2 escolas que formam profissionais, mas é muito desafiador porque são cursos muito curtos. Então, assim, você se torna apto a E atender você? pessoas, deixa eu terminar, Aham. durante 5 dias, né? Então não é assim que funciona. Então as escolas que eu conheço são cursos muito Quer curtos dizer que em e você 5 se dias? torna um ecoterapeuta. Em 5 dias? Eu acho impossível isso, Eu mas também acho. existe escolas assim. Então é o dia a dia que funciona, a ter aquele feeling, né? Ter aquele amor, é, intuitivo ou não, né? Junto com a ciência, junto com os profissionais ali, junto com a família, para que tudo aconteça. Falta profissionais sim que querem trabalhar com ecoterapia, até mesmo pela remuneração, Tá, né? tudo bem. Ah, uma pergunta. Você não consegue formar esses profissionais? Eu não quero, não tenho Não, essa autonomia, essa possibilidade, tudo bem, né? Até mesmo porque eu não sou da área da saúde e tudo mais. mas você conseguiria formar um profissional. Ponto. Eu abro o meu centro para estagiários, né? Que eles ficam ali, têm a vivência com os cavalos, com os terapeutas ali da área da saúde. Eles que se qualificam, né? É um trabalho integrativo sempre, mas eu não tenho e nem quero ter essa responsabilidade porque é um trabalho mesmo de amor, né? Não tem como eu plantar aquilo. Então tem que vir da pessoa e ela buscar, né? Então dia a dia. Então tem profissional que tá lá que nunca viu um cavalo e sim gostou, amou e está se tornando uma pessoa incrível, entendendo muito, muito sobre cavalo, né? É meio estranho, né? O Rubens falou, por exemplo, que tem duas escolas que formam pessoa em 5 dias. Existe 2 que eu conheço aqui no nosso país que é isso, né? Então, Mas na realidade, essas escolas, como assim, uma escola também assim, vamos falar assim, vai, uma professora, né, uma pedagogia, uhum. vai formar em 2, 3 anos, 5 anos que seja, mas nunca é o suficiente do que você Nunca estar ali em buscando, campo, Vivenciar, buscando. prática. Você vai sair ali com o teórico. Eu- E o teórico não é o suficiente para o dia a dia. O dia a dia Não. é Mas eu acho que nem diferente. teórico dá 5 dias. Teórico é muito mais. Eles devem falar o que é o cavalo, como Porque o na cavalo. prática vai muito mais Imagino. além a Antes prática. A de eu prática é corpo e alma. Sim, 5 dias. Antes de eu montar o meu centro de treinamento, eu fui voluntário durante 2 anos numa ecoterapia, sabe? Não ganhava nada, eu saía daqui de Irnu, ia pra Jundiaí, ficava 2 anos para entender como funcionava mesmo, se era isso. Eu nunca tive contato com criança, né? Isso há 8 anos atrás, quando começou esse estudo, essa vontade, essa vocação. E aí, indo lá, voluntário, entendendo, né? Daí, de repente, o proprietário lá começou a me pagar, sei lá, tipo, um período, daí começou a melhorar, e aí foi. Aí foi onde eu decidi, pô, por que não ter a minha, né? E aí eu tinha um sonho e comecei, e tô aí. Que legal. Deus te abençoe. Continue Obrigado, esse amém. sonho e é um futuro brilhante, com Maravilha. certeza. Sim, Ainda mais sim. porque você está tratando de crianças autistas, né? sim. E nós temos aí Alta demanda, né? alta, o último CDC, como eu já falei aqui, foi de 31, para cada 31 crianças, uma era autista. Isso em 2022. E esse número já aumentou muito. Uhum. Estima-se que daqui uns 2 anos vai ser para cada 10 crianças, uma será Uma autista.
Então são muitos. Cada E 10 uma. Cada 10 uma, dentro de um prazo mais ou menos de 2 anos. Então, quer dizer, isso daí vai ter uma demanda, sim, de todas as terapias possíveis, inclusive da sua, Sim. né? Agora, para nós finalizar, né? O que você acha que poderia melhorar? O que nós poderíamos... O que você acha que poderia melhorar? A situação, por exemplo, do ecoturismo com divulgação. O que você acha que poderia ser feito para o ecoterapia? Desculpa. Que também está associada Tá. ao O ecoturismo ecoturismo também, né? Porque os pais vão lá e acaba gostando também da ideia, né? muito Então, associado. Eu estou localizado numa rota turística desse município. Então a divulgação, falando desse município, tá? Já está acontecendo, tem pessoas novas querendo conhecer o espaço, né? Eu faço sempre divulgação via rede social, mostrando um pouquinho dos meus atendimentos. Sendo assim, começa a despertar interesses, né? E eu estou ali sempre pronto para tirar dúvidas daquelas pessoas. Então, quando aquela família, você faz um bom trabalho e aquela família recebe o benefício, né, da terapêutica que você está proporcionando, de forma automática ela vai compartilhar para pessoas ali, né? Pro entorno. Pro Levam pra entorno, clínica, levam né? para a Olha, clínica, meu filho ó, tá fazendo tá em tal fazendo eco, lugar. aonde é, como é, e aí vai recomendando. É melhor Então, propaganda boca a boca, é o né? boca a boca. É. Hoje eu vivo do boca a boca, é o que funciona, porque você faz um bom trabalho, tem resultado, e você tem resultado para o seu filho, você quer que todo mundo tenha aquela experiência, aquele benefício também, né? Então já é o começo. Então o, o pequeno bem feito, eu acho que está funcionando. O Né? O básico básico bem O feito, básico bem feito, né? exatamente. A gente Básico, fala muito melhor. isso aqui. Uhum. É o básico bem É o feito. que funciona, tá funcionando. Tem que estar muito alinhados, né? Todo mundo tá numa única sinergia, falar todos ali do mesmo vocabulário e sem filtros mais uma vez, né? Se acolhendo e bora trabalhar. Eu acho que é isso. Acho que é isso. e vocês têm alguma coisa a dizer, a perguntar para o Rubens? Se você for deixar uma mensagem para quem está ouvindo esse podcast, qual mensagem você deixaria? Até colocar a câmera para ele. Uau, que responsabilidade. Eu acho que duas coisas que eu posso compartilhar. Às vezes a gente precisa abrir a mão do velho, né, para o novo entrar. Então, ser um pouco mais autônomo de informações, mais abertos, entender que a nova geração está aí, a gente precisa se adaptar, né, mas nunca perder a essência. Sempre colocar a essência em primeiro lugar. E se você tem um sonho, mais uma vez, apenas comece, né? E eu acho que para vocês aqui que eu posso deixar, só continue, 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 porque a tecnologia está aí, né? As pessoas têm acesso, um fácil acesso, dirigindo, indo dormir, elas podem colocar o seu fone de ouvido e seguir conteúdos riquíssimos, profissionais riquíssimos que vocês trouxeram. Então só continuem que tá maravilhoso. Quero também aproveitar esse momento de fala para agradecer, né, a oportunidade de contar um pouquinho sobre a ecoterapia, um pouquinho como funciona a Ecotumã. E para aqueles que estão assistindo, todos são bem-vindos no nosso espaço. É só marcar uma aula experimental. Estarei lá de peito aberto para recebê-los. Inclusive vocês, Vivian já frequenta lá anos, então fiquem super bem-vindos o convite aí. Rubens, só para fechar, assim, deixa pra gente um caso real de evolução de uma criança, para brilhar os olhos dessas famílias, para que elas vejam o quanto é importante a ecoterapia. Nossa, são tantos casos, assim. Sei que você contou um, já falou um. São muitos casos. Mas crianças que não falavam, né? Então tinha dificuldade de fala. Então quando você vai movimentando, você vai criando tônus, né, pro músculo, né? O maxilar também é um músculo a ser trabalhado, né? Então junto com alguns terapeutas ali naquele dia eu estava com fono, né?
E a primeira palavra que a criança falou na vida dela foi cavalo. Então, tipo, uau! Uau. Então, Ganhou o mundo. ganhou falei. o meu mundo também. Então, existe possibilidades, né? Então, é o pequeno, né? O básico que funciona. Então, são tantos casos lindos, assim, que vocês querem fazer que eu chore o tempo todo. Eu vou lembrando, né? E você vive isso de novo. Quando essa lembrança Sim, você traz, sim, né? sim. Aquela coisa. E é um movimento que você... É muito profundo, né? É um momento de total conexão. O cavalo te abraça, a criança te abraça, a família te abraça. Então é um momento assim, tipo, uau, mais uma medalha, né? A ser conquistada, que conquistamos juntos, sempre juntos. Momento único, né? Eu sem a família, tipo, não sou nada, assim, sabe? Eu preciso estar muito alinhado com a família, sempre, sempre. Trabalho Isso é em maravilhoso, conjunto. maravilhoso, né? A família, Trabalho em conjunto isso, sempre. trabalho em conjunto Sem com a dúvida. família, tudo é maravilhoso e necessário, né? E necessário, Aham. porque a família é a base. Se ela não se envolver, como você já disse aqui, fica mais difícil. Se ela não se envolver, como você vai fazer essa terapia, como você vai perceber como a criança está. Você até tem a percepção, mas você tem que saber como a família lida com essa criança, como é o dia a dia. É o que nós já falamos aqui, você tem que fazer essa anamnese. Se não, Sempre. né, se não for feita, vai ficar faltando algo. E né? não só uma anamnese no início, né? Sim, Essa anamnese sim. tem que ser feita Contínua, mensalmente, contínua. trimestral, contínua, depende muito, né? Exatamente, Eu, os exatamente. profissionais da área da saúde, a família e a criança Entender ali. como a criança e como a família tá Sim, naquele e momento. muitas das vezes essa criança é não verbal, né? Ela não vai te falar assim, está doendo, eu amo cavalo, eu não gosto de cavalo. Você tem que fazer a leitura ali da expressão daquele momento. Então é mais Olha um que desafio lindo. aí, Para Mais um entender desafio. e né? adaptar. Fazer a leitura da Claro, expressão facial, claro. corporal, tudo da Aham, criança. entender se ele tá bem, se ele tá Lindo, né? feliz, né? O Arthur chegou lá não verbal, certo? Ele continua. Tá Tá bem? começando Tá a começando. falar. Tá começando. Então, será que ele tá gostando ou não? Aí a gente vê o comportamento dele, os olhos dele, a expressão dele, a postura dele. Antes ele chegava com uma postura um pouco mais côncava, né? Agora tem uma postura erétil, então vai mudando. Ele fazia né? deitado, ele Deitado, assim, nossa, ó, aham. todo jogado. Jogado, tipo, ai, é o meu momento, não me enche, né? Tô curtindo. Relaxado. Anda cavalo deitado. Deitado. E eu deixava, né? O momento dele, ele tá afim, tá confortável. É isso. Não. Ele chegava e já ia em direção ao cavalo, né? Então, é nessas pequenos gestos que a gente vê que tá curtindo, né? Tá curtindo. Deus abençoe essa sensibilidade que você tem, que são, eu posso falar que são poucos, né? Sim. Essa sensibilidade, inclusive com autista. Sim. Falta essa sensibilidade. Eu vejo, eu sou professora, eu trabalho em escola, não na minha escola, assim, propriamente dita, mas eu vejo a falta de sensibilidade com as crianças, né? Então, essa sensibilidade é importantíssima. O que a gente está fazendo aqui, né? O intuito do podcast é levar informação para as famílias atípicas e típicas. Perfeito. Porque o número de crianças está aumentando e a gente precisa preparar essa sociedade para acolher, entender como e também como se comportar diante de cada situação. Sim. O mundo está mudando e a gente vai precisar nos adaptar a esse novo mundo para acolher essas famílias e essas crianças. Como eu pedra no telhado, depois você fala, por favor. Todo mundo, como eu sempre digo, né? Como eu não tenho esse caso na minha família, certo? Então, praticamente não tinha percebido, né? Não tinha porquê, sabe, do tema, né? Mas até então, como a Vivian deixou marcado, que um dia vai chegar na tua família, pelo número crescente. Seja Então, como filho, sobrinho, neto, bisneto, vai vir. Vai vir. Então, a turma tem que saber que o telhado de cada um é de vidro. Entendeu? A primeira pedra que jogar, quebra. Então, essas pessoas têm que saber que isto vai acontecer e eles têm que estar preparados sobre isso. É a mesma coisa eu, totalmente ignorante no assunto. Toda vez... Não, porém aí aberto, ainda continua. Né? Não, mas tá aberto. Mas é que nem eu tô falando, eu continuo, porque, veja bem, a tal da ramificação de tantos profissionais que estão se dedicando a isso.
Nem sabia que existia musicoterapia. E ecoterapia, então? Não, ecoterapia até... Você sabia? Já tinha ouvido ecoterapia sim, porque na época que eu morava em Mato Grosso, né, em Cuiabá, então tinha algumas fazendas lá que os próprios fazendeiros faziam isso daí, em questão. Mas era raro, tá? Tanto é que eu perguntei para você se você poderia qualificar profissionais nessa área, porque são poucos, praticamente é uma agulha no palheiro, achar um cara tipo um Rubens. E não é só encontrar a pessoa, como o Rubens falou, é um custo. É um custo. Investimento alto. E outra coisa, eu estava aqui pensando, né? Vocês perguntaram assim, o maior dificuldade. Para a família, vamos pensar, se existe uma clínica no centro da cidade, você chega caminhando, você chega de Uber, você chega de ônibus, você chega, né? Eu acredito que eu estou muito perto da cidade, eu tenho um privilégio, mas mesmo assim estou longe, eu estou a 3 quilômetros, né? Então, existe subidas, descidas, estradas de terra. Imagina você não passa ônibus na estrada ali, caminhando pelo menos 1 hora. Como que você vai chegar? Uber, no nosso município, não acontece, não funciona muito bem. E também tem esse fator, logística, como vamos chegar, né? Então, tem coisas assim que tem que se pensar, vamos criar um centro na cidade. Não tem essa possibilidade, não existe nem terreno para se ter dentro da cidade, dentro do município, né? Então tem vários fatores ali impeditivos para que não cheguem para todos, né? É uma pena. E isso é muito triste. É muito triste, é uma pena. É uma pena. Porque a evolução vista, ela é Nossa, inacreditável, gritante. É inacreditável, eu fico assim, uau. Tudo que você fala aí, tudo que os outros falam, coloca a minha cabeça a mil. De pensar de como que pode fazer, como que nós podemos chegar. Eu já pedi para a Vívia e para a Marlene entrar em contato com alguns vereadores aqui da cidade para nós fazer um debate sobre isso, né? Sabe? Procurar saber o que... O fim vai ter que ser gestão pública. Então, mas a gente volta porque eu também acho o tema. seguinte, vamos se dizer, ele está falando que o acesso, o acesso é complicado para chegar lá, entendeu? Até por algumas famílias. Até porque algumas famílias não têm condições financeiramente. Claro. Nem para pagar. Mas o que nós também poderia fazer, por exemplo, pegar um vereador, a qual eu conheço, tenho maior estima por ele, que na verdade eu conheci ele e peguei uma estima por ele, pela pessoa que ele é, e pelo trabalho que ele está fazendo, não só ele, como tem vários outros. Nós poderíamos chamar ele e falar assim, viu, nós poderíamos fazer com que a prefeitura cedesse, por exemplo, uma van de segunda e quinta, de terça e quinta-feira, ali saindo do centro ali da igreja. E essa verba, aí levar, vamos ver por que essa verba não chega, né? E aí levar, por exemplo, lá no Aras dele, certo? E ele sabendo que terça e quinta-feira ele vai dedicar apenas essa equipe. Para essa equipe. Então são coisas, por exemplo, tá vendo? Nós vamos falando aqui, eu já vou pensando a mil. Solução sempre tem, né? Solução sempre tem. Entendeu? Então, nós estamos fazendo o trabalho de trazer profissional e levar conhecimento de todo mundo. Só que nós temos que ter o trabalho de chamar quem são os nossos responsáveis para nós sentar e conversar. Gestores do nosso dinheiro. Porque eles somente administram nossos impostos. Sim. São nossos dinheiros. Eles foram coroados para administrar os nossos dinheiros e saber onde que vai aplicar. E ponto final. Não adianta alguém chegar e falar assim, bater o peito. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, você não fez nada. Você foi eleito para administrar o nosso dinheiro que pagamos dos nossos impostos. É a mesma coisa que nós colocar o dinheiro no banco, o banco vai lá aplicar isso daí. Nós, como população, a gente precisa se mexer. Se a gente não for em busca, não nasce projeto do nada. Para a melhoria de todos, né? Exatamente. É por isso que eu falo, eu acho que não é um confronto, entendeu? E sim buscar saber também da parte deles, entendeu? Dos responsáveis, viu? Não poderíamos fazer dessa forma, de pegar uma van, colocar a van ali, de terça e quinta-feira levar as crianças para lá? Porque tem mães que não têm. Aí nós iríamos conseguir ouvir o que ele tem para dizer para nós. Ou também ele pode falar assim, não, nós podemos procurar
fazer um projeto para isso. Vamos tentar fazer um projeto, vamos tentar aprovar. Melhorar a estrada, Entendeu? né? Porque E muitas vezes a estrada tá precária, fala a verdade. Uhum. Ou a estrada lá é boa? Assim, pra chegar Agora até tá lá. boa. Agora tá, Agora que tá bom, boa. que bom. Mas eu Já acho foi, que já foi desafiador, assim. Já Exato. teve carros atolados, É. precisei trator e puxar, mas nessa situação esse ano tá muito Então, boa. mas Que bom. o mais importante é nós conseguir levar o conseguir levar acesso das crianças. Não das só levar as crianças crianças e lá, trazer. mas É, custear Não, Custear. sim, é essa- por isso que então, mas sim. é não é por só a van, não, Não, então, é custear por o isso, é espaço, aprovar as dentro claro. do licitações, espaço. abrir licitação, né? Isso. Convidá-los para você participar da mesma. Acredito que facilitaria muito, né? Também Todos os tem. municípios trabalhando. E outra, eu acredito que todo município tem seus veterinários. Tem verbo destinado para, né? Não, Todos mas são. tem que ter. Todos são. Tem que ter. É a mesma coisa. Todo município tem que ter um canil. Uhum. E todo canil tem um veterinário. Então, quer dizer, a prefeitura tem veterinário. Todas as prefeituras têm que ter veterinário. Todas as prefeituras têm que ter um dentista, alguma coisa semelhante. Então, é aquilo que eu falo. Nós precisamos chamar as pessoas para que nós possamos entender a situação e para que nós possamos também conversar e divulgar. Como eu disse, não é somente levar as crianças, mas também custear. Por exemplo, não, na prefeitura tem veterinário. Beleza, tem veterinário, ótimo. Então vamos fazer uma parceria que vai lá o veterinário fazer os exames no cavalo, tudo tal, para ajudar. Então, são tudo isso daí. É questão de nós começar a mexer, né? E a população também tem que entender que eles têm que começar a mexer com isso. Eles têm que começar a entender sobre a realidade que nós estamos enfrentando, o autismo. É crescente. A sorte que a população está tendo, está vendo que pelo nosso podcast, que todos os profissionais vêm aqui faz por amor, não é nem financeiramente. Claro. As contas não fecham se for só depender mesmo. Entendeu? Não fecham. O Marco Antônio Rodrigues, Cajarino News, entendeu? Só temos que agradecer a você, profissional, que faz de coração. Legal. E o nosso estúdio sempre vai estar aberto para você, o que você precisar. A nossa rádio vai estar à disposição para qualquer tipo de comunicado, entendeu? E é isso. E eu acabo ficando meio que revoltado, né? Mas muito Desculpa, boa a mas- conversa, muito produtiva, foi de extrema valia Você mesmo. percebeu que eu fico meio revoltado. Mas legal, é que a gente faz pensar e a gente planta sementes, né? É pra porque a gente cabeça ficar vai a digerindo, mil. A cabeça ao vai a longo da mil. semana. E beleza, fizemos a gestão dessas informações, tá? E o que eu vou fazer com essa informação? Passar adiante e fazer acontecer, Sim, né? sim. Enfrentar. Bora. Exatamente. E o que precisar, pode contar Enquanto com os a ignorantes gente. ficam pensando no tal do jogo do tigrinho, tem muita coisa que vocês têm que pensar em fazer outras coisas, onde que vocês podem aplicar o dinheiro. Vem pra vida real. Bem pra vida real. E tá tudo bem também. Tá tudo bem. Obrigada, Rubens. E Gratidão. como nós podemos... É. Sim, fica à Posso? vontade. Claro, vou até virar a câmera para você, amiga. Gratidão, Rubens. Obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Deixa pra gente os seus contatos, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Tá bem. Então, a Ecotumã está localizada no município de Jarinu, no bairro do Breu, fácil acesso. Estamos 3 quilômetros ali do centro da cidade. No Instagram nós estamos como Rubens Moura ou Ecotumã. Fácil de achar, lá eu passo muito conteúdo, eu mostro muito a diária, a rotina dos cavalos, das crianças. Tem bastantes vídeos ali explicativos, né? Contando um pouquinho dos meus pensamentos. Então vale a pena de conferir. E todos aí que estão assistindo estão sempre muito bem-vindos a fazer uma aula experimental comigo. Sempre horário agendado para a gente conseguir ter um tempo maior de qualidade, né? Então é mais ou menos isso. E seu telefone para contato, seu Instagram e seu Facebook. Então meu telefone é 11 95770 8274. Instagram e Facebook está como Rubens Moura ou Ecotumã. Muito bem. Também agradeço, somos muito grata.
e que você continue implantando, né? Porque nós vivemos, eu creio que na lei da colheita, que você plantar vai colher. Então, essa sementinha que você está colhendo, esse amor lindo que você está aí, né, divulgando, está trabalhando com as crianças, tudo isso você com certeza já colhe e vai colher muito mais. Muito obrigada mesmo, gratidão. Obrigado. Quem nos assistiu até agora, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Eu quero agradecer você em nome da Web Rádio Jarinu News, da TeaCast Brasil e da Adega Empório Falcão, que de uma forma sempre está nos ajudando. Eu só tenho que agradecer a você por esse trabalho que você faz com amor e carinho. Eu agradeço a todos os profissionais que vêm aqui dedicar o seu tempo, e o seu tempo que é dedicado aqui é dedicado com amor. Sim. Bonito. Então, pessoal, muito obrigado e vamos para o próximo podcast.